Queridos, eu sou conferencista em território nacional, interdenominacional. Então eu prego nas wesleyanas, nas batistas, nas presbiterianas, ministro em várias igrejas independentes, que são aquelas igrejas que são conhecidas só numa região, né? Mas a gente acaba vendo muitas coisas do cenário cristão geral. Nós acabamos vendo, por ser conferencista interdenominacional, né? Você acaba vendo, aprendendo com muitos líderes de várias denominações relevantes, com muitos e muitos líderes, sempre estando presente, aprendendo com gente boa de toda a parte do Brasil. E existe um alerta que está sendo ligado em geral no Brasil. Existe um alerta que está sendo ligado para nós líderes em geral no Brasil. Queridos, o evangelho no Brasil tem sido propagado, temos avançado a passos largos, porém já existem alguns indicadores que, se nós não agirmos rapidamente, o evangelho pode esfriar no Brasil. Eu vou repetir para você poder entender. À medida que nós estamos avançando em passos largos, também, paralelo a esse avanço, já está tendo indicadores de que, se nós pastores não nos atentarmos a 3 detalhes que eu vou ministrar nessa noite, nós corremos o risco de ver o evangelho esfriar no Brasil. Claro que o evangelho esfriar é uma força de expressão, porque o evangelho é o poder de Deus, mas significa vermos as pessoas esfriarem a respeito do evangelho no Brasil, tá bom? Então é só um nome para ficar mais fácil a didática para você lembrar e aprender. A ministração para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, você que é da 4ª região e não pôde estar aqui, a ministração dessa noite é: como fazer para o evangelho não esfriar no Brasil? Como fazer? Amanhã nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro ministrações para a igreja. No Rio de Janeiro não, na Rio de Janeiro, né? Que é a rua que chama Rio de Janeiro. Amanhã nós vamos ter aqui na igreja do Rio de Janeiro, amanhã e depois, 2 ministrações poderosas de despertamento espiritual. Mas hoje, para nós líderes, essa palavra é de despertamento e de muito ensino. Algo que nós precisamos colocar em prática urgentemente. Diga, urgentemente. Nós vamos aprender aqui coisas que nós temos que colocar em prática urgentemente, tá certo? Deixa eu ir pelo comecinho então. Eu me converti faz 24 anos. Eu estou no ministério há 20 anos, de conferencista, mas me converti há 24 anos. Quando eu me converti, já havia um comentário geral, uma conversa geral no Brasil, de que o Brasil passaria por um grande avivamento, que seria rápido, que seria algo explosivo, é a palavra certa. O Brasil passaria por um avivamento explosivo, e que através desse avivamento haveria conversões em massa no Brasil. Quando eu me converti 24 anos atrás, já existia isso, já tinha essa conversa, de que o Brasil passaria por uma explosão de coisas maravilhosas da parte de Deus, passaríamos por uma explosão de avivamento espontâneo, rápido, que ia gerar grande conversão em massa no Brasil. Porém, 24 anos se passaram, e esse avivamento repentino e explosivo ainda não aconteceu. No entanto, paralelo a isso, o Brasil foi se convertendo, foi se convertendo, foi se convertendo. Aquele despertamento, aquele boom que esperado, tão falado do avivamento, aquela explosão que teria um avivamento geral, conversão em massa, ainda não aconteceu. Mas porém, o Brasil foi se convertendo, convertendo. Hoje, estima-se que nós somos pelo menos 50 milhões de evangélicos, pelo menos, se estima isso. Alguns mais encorajados acreditam que seria até 55 milhões, 58 milhões. Mas independente do cálculo certo, a verdade está aí. O evangelho no Brasil está avançando, paulatinamente está avançando. Só
que algumas coisinhas precisam ser alinhadas, para que a gente não se perca no caminho. Algumas coisas precisam ser alinhadas, para que o Evangelho no Brasil, a propagação do Evangelho no Brasil, não se perca no caminho. Porque infelizmente, se você buscar na história, nós temos problemas graves em países que já foram potência no Evangelho, como a Inglaterra. Sabia que na Inglaterra, onde nasceu John Wesley, a Inglaterra que passou por avivamentos maravilhosos, hoje apenas 2% das pessoas vão à igreja evangélica? Vou repetir. Lá na Inglaterra, que já foi uma potência no Evangelho, teve época que 70% das pessoas iam às igrejas evangélicas. Hoje, só 2% frequenta a igreja evangélica na Inglaterra. Hoje, a metade dos jovens do país de Gales, onde teve o avivamento da Rua Azusa, metade dos jovens da Inglaterra dizem não ter nenhuma religião e não querer saber de ser evangélico. Essa história da Inglaterra se estendeu para outras nações da Europa que em outro tempo foi evangélica. Agora pasme você, aquela que foi conhecida como uma das maiores potências do poder de Deus, a Coreia do Sul, lembra da igreja de Pyeongchang? Aquela igreja com centenas de milhares de pessoas? Escute isso, hoje, 30 anos depois que a Coreia do Sul se tornou uma potência por causa de tanta vida de oração, menos de 1% da população da Coreia do Sul, de 30 anos para baixo, são evangélicos. A igreja da Coreia do Sul, que já foi potência 30 anos atrás, potência de oração, contada em livros de oração, contado em livros que falam de estímulo sobre oração, hoje, menos de 1%, é menos, não é 1%, menos de 1% da população da Coreia do Sul, que tem menos de 30 anos de idade, são evangélicos. Não tem crianças evangélicas, pouquíssimos adolescentes evangélicos, pouquíssimos jovens evangélicos na Coreia do Sul, que já foi potência. Isso mostra que a oração é importante, mas existem outras coisas que precisam andar junto com a oração. A oração é importante, mas tem outras coisas que precisam andar junto com a oração. Porque orar como a Coreia do Sul ora, meu irmão, nenhuma nação alcançou ainda, mas patinaram. Alguma coisa eles fizeram errado lá atrás, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O Brasil, dentro de 20 anos no máximo, nós vamos ter uma superpopulação de homoafetivos. Eu disse super, enorme. Dentro de 20 anos no máximo, teremos uma superpopulação com problemas graves mentais por causa da pandemia. E uma superpopulação depravada. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por isso, esses sinalizadores mostram que se nós não começarmos a agir a partir de agora, não é amanhã, a partir de agora, ou melhor, não é amanhã, é a partir de agora, se nós não começarmos a agir a partir de agora, nós não vamos conseguir manter o ritmo que nós estamos no Evangelho no Brasil. Porque, meu irmão, Coreia do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, alguns países da América do Sul, que estavam voando, já estão pousando. Se o Brasil não fizer alguma coisa, nós vamos pegar o mesmo caminho. Quem entendeu até aqui, diga amém. Por isso que Deus colocou essa ministração no meu coração para compartilhar com vocês, para que a gente possa ir nos alinhando. Porque os apontadores que apontaram que algo ia acontecer de ruim e fazer com que o Evangelho esfriasse nas outras nações, já estão sendo apontadas algumas coisas aqui, e para não acontecer o mesmo, para que o nosso fruto permaneça. Lembra João capítulo 15, verso 16? Vos chamei para que dê frutos e o vosso fruto permaneça. Queridos, é muito mais fácil chegar em um patamar do que se manter naquele patamar.
É muito mais fácil nós lutarmos, chegarmos, avançarmos no Evangelho. Só que agora a gente tem que manter dali para mais. Percebeu uma coisa? Somos milhões de evangélicos, mas a política continua corrupta. Somos milhões de evangélicos, mas nunca se matou tanta mulher como se mata nos dias de hoje. Somos milhões de evangélicos, mas nunca se teve tanta depravação como se vê nos dias de hoje. Ou seja, temos conseguido alguns resultados, mas ainda não são o suficiente para mudar a história da nossa nação. E isso pode piorar se os sinalizadores que têm acontecido não mudarem e a gente não se atentar a isso. 3 coisas: estudando, observando o que aconteceu com outras nações e a nossa realidade. Eu quero falar de 3 coisas, 3 características que nós líderes temos que bater em cima a partir de agora, abraçar, ir para cima, para que o Evangelho, no que depender de nós, no que depender da nossa geração, não esfrie na nossa nação. Guarda essas 3 coisas, e no que depender de você e da sua geração, nós não vamos viver um esfriamento no Brasil, pelo contrário, vamos avançar cada vez mais em nome de Jesus. Quem está junto, diga amém. Primeiro, para o Evangelho não esfriar no Brasil, pregue sobre unidade e viva a unidade. Pregue e viva. Quando eu cheguei aqui na sexta-feira, querido irmão Adriano, com a Pati Cabreira, me mostraram um vídeo que o bispo pregou aqui dias atrás, aqui na região, sobre unidade. Algo que foi fantástico, que nós vimos a alegria das pessoas. Agora uma coisa que o bispo não sabia, e eu falei para ele depois, que esse era um dos tópicos da minha ministração para líderes. Vai vendo como é que Deus vai alinhando as pessoas? Está vendo como é que Deus alinha? Queridos, eu vim de um evento na nossa igreja, sede em Goiânia, há 1 mês e meio atrás. Falou-se muito sobre unidade. A nossa igreja Hebron está ministrando sobre unidade o ano todo agora, ministrando sobre unidade. Pastor Tel Hayashi tem mobilizado líderes pelo Brasil afora, falando sobre unidade. O que o bispo Cabreira fez aqui esses dias é algo que está no coração de Deus para esse tempo do Brasil. Unidade. Unidade. É o que Deus tem falado aos corações de líderes pelo Brasil afora. Líderes do Sul, líderes do Centro-Oeste, das suas mais variadas denominações, tem começado a arder de uma forma diferente o desejo sobre unidade. Unidade. O bispo pregou sobre João capítulo 17, sobre unidade, aquele texto maravilhoso, mas eu quero falar sobre 2 prismas interessantes. Queridos, escuta uma coisa: o que nos une em um só espírito é termos o mesmo coração, não exatamente os mesmos pensamentos. Exemplo, dentro da sua casa, tem pessoas que gostam do Flamengo, outros torcem para o Vasco. Dentro da mesma casa tem uns que gostam de um grupo político, outro gosta de outro tipo político. Mesmo assim, aquela família continua se amando. Eles pensam diferente, mas por serem famílias têm o mesmo coração. No Evangelho é isso que você tem que entender. Mesmo que a igreja Assembleia Batista, Presbiteriana, outra denominação, pense algumas coisas diferente do que a Wesleyana pensa, queridos, isso não deve ser o suficiente para nos separar deles. Sabe por quê? Porque o que nos une é o coração. O que nos une é saber, é aqui, saber que aqui, tanto para nós quanto para eles, só quem salva é Cristo. Tanto para nós quanto para eles, quem transforma é Cristo. Precisamos do Espírito Santo. Alguns acreditam assim: não, precisamos do Espírito Santo, não para ficar falando em línguas, pular, porque não é mais para o tempo de hoje. Mas eles concordam que precisam do Espírito Santo para ser transformados. E nós concordamos que precisamos do Espírito Santo para ser transformados. A unidade passa por isso, por entender que temos o mesmo coração. O mesmo coração.
E deixa eu te falar uma coisa fantástica. 1 Reis capítulo 18. Isso aqui poucas pessoas perceberam, amém? 1 Reis capítulo 18. Tem aquela história fantástica, aonde o profeta Elias, ele pede fogo do céu e o fogo vem e queima o sacrifício em cima do altar. Eu sei que você já ouviu muitos pregadores falar, né? Olha, para ter o poder de Deus, tem que ter sacrifício no altar. Você tem que se sacrificar como sacrifício, botar no altar. E o fogo vem. Mas tem um detalhe. Antes do Elias colocar o animal cortado sobre o altar, Elias fez uma coisa. 1 Reis 18, verso 30. Elias chamou a responsabilidade para si e disse: chegai-vos a mim. Querido que está aqui me ouvindo, você que me ouve em casa, pastores, seminaristas, presbíteros, missionários, missionárias, chame a responsabilidade para você. Não fuja, chame a responsabilidade para você. Que responsabilidade que o Elias chamou? Elias diz: o profeta de Baal já tinha se cortado e não aconteceu nada. Aí Elias chega: ei, chegai-vos a mim, vem que eu sei como é que funciona. Ele pega 12 pedras, verso 31, cada um simbolizando uma tribo de Israel. Ele faz um altar com as 12 pedras. Quem é mais ligeiro já entendeu. Ele ajuntou, ele uniu Israel novamente. Depois que ele une Israel naquela simbologia das 12 pedras, aí é que ele coloca o sacrifício em cima. O poder de Deus veio por causa do entendimento e da visão de unidade. Primeiro, antes de vir um poder, aquela coisa, veio o entendimento de unidade. Por isso, meu querido líder que está aqui, você que está me ouvindo pela internet, chame a responsabilidade para você. Ensine sobre unidade, propague unidade, esforça-te por unidade. Ensina a igreja a amar todas as denominações, as congregações da igreja wesleyana. Ensine a amar os assembleanos, os batistas, os presbiterianos. Ensine-os a amar. Pensamentos podem ser diferentes, mas o coração mesmo. Já percebeu o violão? Violão tem 7 cordas. Uma é mais grossa, a outra é mais fina. Uma é áspera, a outra é lisa. Mas o bonito do violão é que ele toca com as 7 cordas diferentes, mas tocam em harmonia. É assim que nós temos que entender o reino de Deus. Tem pessoas que nunca se converteriam se não entrasse pela porta da wesleyana. Tem pessoas que nunca se converteriam se não existisse uma Assembleia de Deus, se não existisse uma presbiteria, e assim por diante, se não existisse uma Hebron. Unidade. Quando não há unidade, o Evangelho se definha. Quando não há unidade, o Evangelho vai enfraquecendo. Por quê? Porque a unidade é algo determinado pelo próprio Cristo. Que eles entendam, João capítulo 17, que eles entendam que eles são um comigo, como eu sou um com o Senhor, Pai. Unidade. Outro entendimento que eu quero te passar de unidade, escuta. Foi feita uma estatística no Brasil. Isso aqui tem muita gente que não sabe. Foi feita uma estatística no Brasil. 90% das igrejas evangélicas do território nacional tem menos de 100 pessoas frequentando. 90% das igrejas evangélicas no Brasil tem menos de 100 pessoas frequentando, cada uma delas. Sabe o que isso quer dizer? Grande, esmagadora parte do evangelho no Brasil é composto por igrejas pequenas. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Ame as pequenas igrejas, ame os pequenos ministérios, são nossos irmãos. Não despreze, olha lá a igrejinha, olha lá a igrejinha. Às vezes lá naquela igrejinha tem um pastor de um coração íntegro que ama e é capaz de morrer pela ovelha, enquanto em igrejas enormes tem pastores que não têm coragem de morrer pela ovelha. Quer ver uma coisa interessante? Que eu quero liberar uma palavra profética aqui. 1 Samuel capítulo 17.
Aquela história maravilhosa de Davi enfrentando Golias. Lá no vale, do lado de lá, o exército dos filisteus. Do lado de cá, o exército de Israel. Lá embaixo, no vale, Golias. Gritando, tem homem aí, tem homem aí. O Davi, 17 anos de idade, chega na hora do momento da muvuca, do apavoramento, e começa a ficar curioso. Quem que é aquele grandalhão lá embaixo? Ah, aquele é Golias, ele está chamando um aqui para vir no mano a mano. E o Davi começa a perguntar o que o rei vai dar para quem enfrentar ele. Aí o pessoal falou, olha, o rei vai dar perdão dos impostos, vai colocar como principal da guarda, estou falando de unidade de igreja pequena, não mudei de assunto não. E o rei vai dar a sua filha para casar com aquele que venceu o gigante. O Davi estava conversando com um soldado, e lá em 1 Samuel 18, 21, chegou o Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Olha o que o Eliabe disse. Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Bem conheço a presunção do seu coração. Você veio para ver a batalha, o mais velho desprezando o mais novo. Olha o que o Eliabe disse. Aqui está uma revelação fantástica. Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? A gente só presta atenção no combate, né? Olha os detalhes do combate. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o irmão mais velho desprezando o mais novo porque cuidava de menos ovelhas. Querido, a palavra da parábola dos talentos, há parábolas que diz, por ser fiel no pouco, sobre muito o Senhor te colocará. A palavra rema serve para isso também. Pastores que cuidam de poucas ovelhas, se continuarem com o coração firme, o coração fiel, uma hora o Senhor coloca eles sobre muitas. Ele fez isso com o rei Davi. Davi cuidava de poucas ovelhas, desprezado pelo seu próprio irmão, mas o Senhor colocou ele sobre toda a nação de Israel. Por isso não despreze aqueles que cuidam de poucas ovelhas, porque um dia ele pode ser muito maior do que você. Ame. O coração por eles é um coração de unidade. Talvez eles não tenham maturidade como você tem, porque de repente não teve oportunidade para isso, mas o coração dele é fazer para Deus. Então guarda isso. Unidade com os wesleyanos, unidade com todas as denominações, unidade, amor, ok? Unidade. Paulo escreve e diz, lutem pela fé evangélica, Filipenses 1, 27, lutem pela fé evangélica. Meu irmão, luta pelo povo de Deus, luta pela união do corpo, luta para que a igreja seja unida, luta para que nós possamos avançar como um corpo unido. Nós já temos muitos problemas por causa de Satanás, que é o nosso grande adversário. Agora o que nós precisamos é de unidade, sem desprezar ninguém, amando todos, independente se tem poucas ovelhas ou não. E a palavra profética para você que tem poucas igrejas, ou melhor, poucos membros da sua igreja, fica fiel, fica firme, que uma hora Deus te promove e coloca você sobre muitas. E nós aqui, e quem está nos assistindo em casa, de jeito nenhum, nunca mais despreze as pequenas igrejas, porque são a maioria que tem no Brasil. Então, primeiro, unidade. Se não lutarmos e vivermos unidade, não adianta ensinar, tem que viver. Se não lutarmos e vivermos unidade, vamos ver o evangelho esfriando. Segunda coisa, combata com sabedoria a tal da história dos desengrejados. Combata com sabedoria a história dos desengrejados. Sabe como que a igreja da Inglaterra patinou e definhou? Sabe como a igreja da Alemanha, de outros países europeus que eram cristãos, foi definhando? Eles começaram a deixar de congregar. Eles foram parando de congregar,
foram se auto-intitulando desengrejados. Eu não preciso ir na igreja para estar com Cristo. Eu não preciso estar no meio dos irmãos para estar com Cristo. E eles não perceberam que caíram numa laçada violenta. Moral da história: hoje, em muitos países, nem 2% da população vai à igreja evangélica. Combate essa teoria, não é teoria não, esse movimento é a palavra certa. Esse movimento de desengrejados tem que ser combatida. Aqui no norte, não sei como está, mas do centro-oeste para baixo, sudeste, sul, está terrível. Estima-se que hoje no Brasil, em território nacional, para cada 2 evangélicos na igreja, tem um desviado. Se aqui nós estamos em 100, tem para esse grupo pelo menos 50 desviados. Parte desse grupo é desviado mesmo, outra parte se intitula de desengrejados. 2 motivos levam a pessoa a ser desengrejada. A primeira, entendimento errado das escrituras. Tem pessoas que começaram a pirar o cabeção e pensar assim: olha, eu sou evangélico, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu sou a própria igreja. Eu não preciso de ir à igreja para ser a igreja. Se eu juntar 3 irmãos na minha casa e lermos a Bíblia e orarmos, nós somos uma igreja. Até aí tudo bem. Só que, queridos, nós somos a igreja individualmente, mas essa igreja, entre aspas, que também manifesta-se individualmente, a grande força dela está na unidade. Então uma coisa está ligada à outra. A unidade se liga a quê? A estarmos juntos. Lá, 2000 anos atrás, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como alguns estão fazendo. Já tinha isso lá, mas não era tão forte como hoje. Interpretação errada: nós somos a própria igreja. Deixa eu te falar uma coisa, eu vibrei quando Deus me revelou isso. Apocalipse capítulo 1. Lembra que João está na ilha de Patmos e Cristo vem e se revela a ele? Olha que gostoso que você vai ouvir aqui. A Bíblia diz que João estava foi encontrado no dia do Senhor em espírito, quando de repente, Apocalipse capítulo 1, ele ouviu atrás de si uma voz. Essa voz você sabe que é Cristo. E ele disse: olhei para ver quem falava comigo. Agora olha o que ele viu. Olhei para ver quem falava comigo, e eu olhando vi. Primeira coisa que ele viu, aqui tem uma revelação profunda. Primeira coisa que ele viu: vi 7 castiçais de ouro. Esses castiçais é o quê? A igreja. E no meio dos 7 castiçais, vi como um homem, que tinha os olhos como de fogo, os pés reluzentes como de bronze. Ele viu Cristo. Mas primeiro ele viu os 7 castiçais, apontando para Cristo. Meu irmão, a revelação aqui é simples. Quem revela a Cristo é a igreja. Ele viu primeiro a igreja apontando para Cristo. Quem entende, diga amém. Pastor, mas essa igreja somos nós. Conversa. Essa igreja eram igrejas congregação. Porque o Cristo disse: escreve ao anjo que está na igreja tal. Era uma igreja congregação. Era como se fosse o wesleyano, as denominações que existiam na época. Não era igreja individual, era igreja unidade. Quem entende, diga amém. A igreja unidade revela Cristo, assim como Cristo revela o amor e a entrega dele pela igreja. As coisas se completam. Quem revela Cristo é a wesleyana. Quem revela Cristo é o que nós aprendemos aqui. Quem revela Cristo é Hebron. Quem revela é nós, que temos a direção de Deus, que temos o Espírito Santo para apontarmos para Cristo. Ou seja, não congregar é uma idiotice muito grande
piorou se for por causa de uma má interpretação bíblica. A Bíblia diz que a igreja se reunia nas casas e no templo. Frequentar a igreja é fundamental. Então ensine isso para as pessoas. Ensine. Agora o segundo grupo de desengrejados é maior ainda. É aquela turma que desengrejou porque foi ferido por alguém. Decepcionado com o pastor, decepcionado com o bispo, decepcionado com o líder do louvor, decepcionado com o irmãozinho, decepcionado com a irmãzinha, se decepcionou, saiu da igreja. Não, eu tenho Jesus, mas agora eu congrego na minha casa, eu assisto pregadores que eu gosto na internet, sei o dia que tem a Santa Ceia da igreja que eu gosto, então eu pego o pão, pego o vinho e participo em casa. Queridos, eu tenho um canal no YouTube, e lá no canal tem o meu contato para as pessoas entrar em contato comigo para pedir auxílio espiritual. Eu tenho autonomia para falar para você. É um monte de desengrejados que me procuram. Não há exagero na expressão. Um monte de desengrejado. Ai, pastor, eu conheci o senhor pela internet, pelo YouTube, gostei das suas pregações. Eu não estou frequentando nenhuma igreja porque fiquei decepcionado com o meu pastor, porque lá na minha igreja fazia uma acepção de pessoa. É enorme o grupo de pessoas desengrejadas porque se decepcionou com alguém. Como é que a gente resolve isso? Ei, como é que resolvemos isso? Ensinando as pessoas. Ensine de púlpito, ensine na escola bíblica dominical, ensine no GECEL, que relacionamento é algo bíblico, relacionamento é algo que foi constituído pelo próprio Deus. Relacionamento. E quando você não quer se relacionar, Provérbios 28, tolo é o homem que se isola. Ensina que mesmo que a pessoa tenha se frustrado com alguém na igreja, para que ela procure outro povo de Deus, mas não deixe de se relacionar, porque pessoas são pessoas, pessoas vão te trair, pessoas vão te honrar, pessoas venderam José, pessoas colocaram José no trono. A vida vai ser sempre assim. Pessoas vão ter vontade de te matar, outras pessoas vão ter coragem de morrer por você. Romanos capítulo 16, verso 3, Paulo escreve e diz assim: olha, que vocês honrem pessoas como esses líderes que estão aí, porque por amor a mim, colocaram a cabeça que se fosse possível ia ser arrancada na guilhotina por amor a mim. Paulo estava falando de irmãos que o amava tanto que seriam capazes de morrer por ele. Ensine para as pessoas não ficar desengrejadas, para as pessoas não se entristecer na igreja e cair para fora. Decepcionei. Ensina que precisa ter relacionamento. Ensina que ela também não é perfeita. O nosso pastor da nossa sede em Goiânia, pastor Cláudio Gouveia, ele fala uma coisa muito interessante. Desengrejado por causa de decepção é aquele credor incompassivo. Lembra daquele homem que foi perdoado de uma dívida muito alta e não perdoou o que devia uma pequena dívida? Muitos desengrejados é assim, tem dívida muito mais alta do que a nossa. São credores incompassivos. Ficaram dodói, magoadinhos, tristes porque ficaram feridos, como se eles fossem as únicas pessoas a serem feridas no meio social, não é nem igreja, no meio social. Só que nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar com essas pessoas e ensiná-las nos cultos, nas células, nas EBDs, de que aconteça o que acontecer, não deixe de se relacionar com as pessoas. Não abandone de estar cultuando porque ficou frio por causa de alguma coisa. Quem entendeu, diga amém. Ensine
que não existe igreja perfeita, existe igreja bíblica. Ensine isso. Fala para eles, ensina. Me converti hoje, comecei a frequentar a igreja hoje, aceitei Jesus, alguém está me ensinando. Alguém cola nele e ensina: olha, aqui na igreja não existe pessoas perfeitas, mas existe pessoas aperfeiçoáveis, pessoas que querem entrar na glória, pessoas que querem viver com Cristo eternamente. Então aqui na igreja nós estamos todos em processo de transformação, em processo de mudança. Não ache que aqui na igreja você vai encontrar pessoas perfeitas. Ensina, porque se você não ensinar, a pessoa vai achar que igreja é lugar de gente perfeita. Aí na hora que ela vê que aquele irmãozinho não pagou o que devia, na hora que ela perceber que teve uns probleminhas financeiros ali de um com o outro, ser crente é isso? Não quero não. Deus me livre de continuar no meio desse povo. Nós temos que ensinar que não existe igreja perfeita, mas existe igreja bíblica. Igreja bíblica é quem luta pelo evangelho verdadeiro. Igreja bíblica é aquela que tem base de oração. Igreja bíblica é aquela que o fundamento é a palavra. Igreja bíblica é aquela que não negocia Cristo. Igreja bíblica é aquela que sabe que aqui ninguém é perfeito, mas estamos sendo aperfeiçoados. Isso é igreja bíblica. Aí você fala para ele, quer ver uma coisa engraçada? Percebeu os problemas que tinha nas igrejas que o Paulo mandava carta? A igreja evangélica de Roma, no comecinho, cheio de homens afetivos. Paulo falando, vai dar ruim esse negócio de homem com homem. Vai dar ruim esse negócio de até as mulheres deixaram o âmbito normal e agora estão tendo contrário à natureza. Igreja de Corintos, imoralidade dentro da igreja. Camarada possuiu a própria madrasta. Igreja dos Filipenses, Evódia e Sinti que estavam brigando. Aí ele escreve e diz: ei, alguém entra no meio e faz a paz entre essas duas mulheres, que elas são importantes para o reino. Picuinha, briguinha na igreja de Filipenses. Colossenses, a igreja evangélica de Colossos, o pessoal era místico, adoravam anjos, faziam culto para anjos. O povo era místico. Sabe aquelas igrejas que é muito blá 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 e fogo e fogo e fogo e pouca palavra de Deus? Negócio meio místico. A igreja de Colossenses era assim. Ah, pastor, o senhor não falou de Éfeso? Vou falar. Paulo escreve a Éfeso, uma igreja maravilhosa na época dele. 30 anos depois, Jesus aparece para João e diz: tenho contra Éfeso que deixaste o primeiro amor. Até Éfeso patinou. Pastor, por que o senhor está dando esse blam blam, esse tchananã? Isso porque eu não quis entrar nas outras cartas de Apocalipse, para dizer para você, não existe igreja perfeita. Ou desculpa, não existe igreja, isso mesmo, perfeita. O que existe é a igreja bíblica. Então, lute para que a Wesleyana seja bíblica. Se você lutar para a Wesleyana ser bíblica, você já deu um passo enorme para que as coisas fiquem bem. E ensine isso nos púlpitos, ensine isso nas células, no GECEL, ensine na EBD, para que as pessoas possam continuar convivendo, continuar perdoando e continuar avançando, vivendo dentro de uma igreja bíblica. Ah, eu não quero mais saber de Wesleyana. Não, estou muito chateado, estou muito triste. Tá bom, meu filho, quer ir? Vai. Mas em nome de Jesus, não fica desengrejado não. Procura uma igreja que você veja que é bíblica. E se encontrar uma igreja perfeita, não entra não, que você vai estragar ela. Se encontrar, não fala não que vai dar briga, tá? É só para relaxar. Mas faz o seguinte: procura uma igreja bíblica. Quem entendeu, diga amém.
combata esse movimento de desengrejados. Nós podemos reagir e quebrar a força desse movimento desengrejados. Eu vou repetir. Nós, pela unidade, com essa base que eu te falei aqui, nós podemos levar maturidade para as pessoas e fazer com que vá perdendo a força esse movimento desengrejados, e as pessoas entendam que relacionamento é plano de Deus, e que elas não fujam mais de relacionamento. Se nós fracassarmos nisso, em poucos anos, infelizmente, nós vamos correr o risco de ser uma Inglaterra, de ser um país da Europa que já foi forte no Evangelho. Porque lá atrás, eles começaram como a gente. Começaram bem, mas deixou os desengrejados suplantar a igreja. Terceiro e último. Fortaleça a consolidação do Evangelho, da vida cristã dentro da sua casa. Realize a consolidação da vida cristã dentro da sua casa. Você que tem filhos pequenos, dobre atenção. Você que tem filhos adolescentes, escuta o que eu vou te falar. Presta atenção. O cenário do Brasil é o seguinte: a psiquiatria já tocou trombete. Por esses próximos 20 anos, infelizmente, por causa do Covid, que ataca o cérebro das pessoas, por causa do Covid que atacou o emocional das pessoas que ficaram isoladas, infelizmente, dentre 20 anos, o mundo, mas vamos falar em termos de Brasil, mas isso é mundo, tá? Vai viver uma grande população de pessoas com problemas psíquicos e emocionais. Vai ser, infelizmente, não estou profetizando, mas a gente está vendo tudo entrar dentro disso. Vai ser, infelizmente, um número enorme de esquizofrênicos. Esquizofrênico é aquelas pessoas que ouvem vozes. Vai ser um grupo enorme de síndrome de pânico. Um grupo enorme de pessoas com síndrome de ansiedade, crises de ansiedade. Lembra que eu falei para você que o meu contato no YouTube é livre para as pessoas entrarem em contato comigo? Sem exagero. É muita gente. Bipolar, pânico, depressão, crise de ansiedade. É muita gente. É muita gente. Queridos, nunca vivemos no Brasil tanta depravação como vivemos hoje. Funk proibidão, cantoras com pacto com demônios, cantando profanações, dançando seminuas aos montes, aos montes. Esses dias eu vi uma coisa interessante numa reportagem. Uma dessas artistas que dança, que rebola seminua, estava na rede social dela. Aí entrou a mãe de uma adolescente de 15 anos. Essa mãe da adolescente entrou no Instagram dessa cantora conhecida e disse assim: Deus vai castigar você por você estar influenciando os nossos adolescentes do Brasil a serem depravados. Sabe o que a cantora escreveu? Ah, então a culpa é minha. Vocês não educam direito os seus filhos e a culpa é minha. Ai. E você sabe que ela não deixa de ter uma certa razão. Agora continuando. Uma superpopulação, não estou falando pequena, uma superpopulação de homos afetivos. Super. Dentre 20 anos, infelizmente, muitos problemas mentais da população, muita depravação, muitas questões homoafetivas.
Pastor, por que o senhor está falando isso? Esse é o cenário que o mundo enfrenta, e que infelizmente, dentre 20 anos, nossos filhos e nossos adolescentes vão conviver. Por isso, que para essa turbulência toda, não venha sucumbir o Evangelho, nós temos uma chance: consolidar a vida cristã dentro do lar. Pastor, o que é consolidar a vida cristã? Querido, Evangelho, vida cristã não é só na igreja. Aqui é onde você passa menos tempo da sua vida. A maior parte do seu tempo é na onde? É na sua casa, com a sua família. É lá que você tem que consolidar seus filhos no Evangelho. Aí você entende, nunca se fez tão importante quanto hoje, nos dias atuais. Deuteronômio 11, verso 18 ao 20. Disse Deus à nação de Israel: coloque as minhas palavras nos seus corações e nas vossas almas. Escrevam e coloque nos seus braços, coloque nas suas testas. Pais, ensine os seus filhos, ensine, andando pelo caminho, assentado, ensine antes de dormir, ensine ao comer, ensine ao levantar. Esses dias eu fiquei hospedado na casa da Patrícia e do Adriano. E sabe a coisa interessante? Volta e meia a Patrícia chega, falava assim para a Heloísa: Heloísa, levanta a mão, adora Jesus. Heloísa, dança para Jesus. Aí ela ia lá, colocava um louvor. No celularzinho da Heloísa, eu sou testemunho, eu estava lá. No celularzinho dela, só programinhas infantis, ingênuos, que ensina a criança didaticamente. Nada de nudismo, nada de dançarinas profanas, nada daquilo que pode sujar a mente da criança. Aí ela vai crescendo num ambiente assim. A voz do pai e da mãe vai ser forte dentro dela. Quando ela for lá para a escola e for lá para esse mundo cruel que está sendo desenhado para os próximos anos, ela tem uma base dentro de casa para ela poder sustentar em Cristo e continuar firme. Quem está entendendo, diga amém. Em outras palavras, não fracasse na educação dos seus filhos. Não fracasse na educação cristã dos seus filhos. Quer ver Davi? Um homem maravilhoso, o rei de Israel, o rei das guerras, mas um péssimo pai. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2, Adonias fazia o que era mal, porque seu pai Davi nunca o repreendera. Está na Bíblia. Adonias. Davi criou um filho que estuprou a própria irmã. Davi criou um irmão que matou o outro por vingança. Salomão mata Adonias, que quis usurpar o trono de Salomão. Davi foi um grande adorador, um grande guerreiro, mas um péssimo pai. Você corre o risco de ser um grande homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, de cantar bonito, de pregar bonito, e mesmo assim fracassar como pai, fracassar como mãe. Por isso que essa palavra é tão importante para os dias de hoje. Qual foi o problema da Coreia do Sul? Por que eles deixaram de avançar como estavam avançando? Sabe por quê, meu irmão? Porque eles esqueceram de levar a base para dentro de casa. Vão para a igreja orar, é 1 hora de oração de manhã, é 2 horas de oração à tarde, tem um monte de oração, tem isso, mas esqueceram de levar a base da palavra para dentro de casa. Lembra da época de John Wesley e de outros grandes reformadores? Os camaradas tinham culto familiar. Pastor, está aí, uma boa, culto familiar. Faça. Faz qualquer coisa pelos seus filhos. Faz qualquer coisa pelos seus filhos adolescentes. Porque eles vão ser a geração que daqui para frente vai cuidar do que nós estamos levantando hoje.
Se fracassarmos, a gente pega o mesmo caminho da Coreia do Sul. Quem está entendendo, diga amém. Ei, estou terminando, tá? Pessoal do louvor, me ajuda aqui. Estou terminando. Olha só. Moisés vem com o povo de Israel para cruzar o Mar Vermelho. Mar Vermelho na frente, os egípcios atrás. Moisés então clama. O que é clamar? Orar. Ó Deus, ó Deus. Aí o Senhor vem a ele e diz: por que clamas a mim, Moisés? Aqui tem uma revelação muito profunda. Por que você está orando, Moisés? Não é hora de orar, não. É hora de avançar. Diga ao povo que marche. Sabe o que nós aprendemos aqui? Tem coisa na nossa vida que é oração. Tem coisa na nossa vida que é decisão, não é oração. Moisés, não ore quando você tem que agir. Você ora e agora você age, Moisés. Se nós só orarmos e não tivermos prática de unidade, prática de combater o movimento dos desigrejados, prática de levar o evangelho para consolidar nossa família dentro de casa, não vai adiantar muito orar. Ore bastante, continue forte na palavra, mas levante a bandeira da unidade, combata o movimento dos desengrejados e fortalece o seu lar no evangelho. Volta para fortalecer o seu lar no evangelho. Eu estou terminando, fica em pé, por favor, fica em pé. Deixa eu terminar com um testemunho aqui. Deus é testemunha do que eu vou dizer para vocês. O bispo Cabreira, eu tive com ele umas 6, 7 vezes em Paranaguá. Eu tive com ele anos depois 2 vezes em Ribeirão Preto. Tive com ele umas 3 vezes em Itaquera. E estou aqui agora, em 20 anos. Eu conheci a Patrícia era pequenininha. Escuta onde eu vou chegar. Tem igrejas que anualmente eu volto lá. Tem outras que eu volto alguns anos, depois fico um tempo e volto de novo. Sabe o que eu tenho visto em 20 anos? Que aquela turma que eu conheci lá atrás, que os filhos quando eram crianças ou adolescentes, havia uma boa consolidação. O nome é consolidação de vida cristã. Consolidação de vida cristã. Os que tinham uma boa consolidação de vida cristã dentro de casa, estão firmes, são bênção. Passou 20 anos, passou 15 anos, estão na obra, estão com desejo, com sede. Só que a contrapartida, infelizmente, aqueles que eu frequentava lá atrás, que os filhos assistiam a qualquer coisa na televisão, os pais nunca se importaram. Na igreja, glória a Deus, aleluia, dá o dízimo, dá a oferta, cantamos, dançamos. Mas as crianças e adolescentes olhavam o que queria no celular. Não havia fiscalização dos pais para ver o que eles estavam assistindo. Não havia fiscalização dos pais. Ah, está assistindo tal coisa e não sei o que e tal. Não havia consolidação de vida cristã. Foram muitos que quando eu voltei lá, cara, cadê teu filho? Não quer mais ir na igreja. Cadê teu filho? Ficou doido aí, foi para a vida errada. Eu tenho autonomia para dizer isso para você, querido. Aqueles que têm consolidação de vida cristã dentro de casa, os filhos ficam firmes. Mas quando não tem, quando acha que ser crente é só ir para a igreja, quando acha que ser crente é obrigação do pastor ensinar, é obrigação do professor de escola bíblica ensinar, é obrigação do líder de GECEL ensinar, é obrigação da irmã da salinha das crianças ensinar, esquece, está virando que nem Davi, está naufragando na educação dos filhos. Termino essa ministração dizendo para você o seguinte: você sabe como está a sua casa. Você que tem filhos pequenos e adolescentes, principalmente essa turma, ainda há tempo de resgatá-los, ainda há tempo de fortalecê-los,
Ainda há tempo de cuidar o que eles estão assistindo e o que estão acessando na internet. Ainda há tempo de motivá-los a ler a Bíblia com você. Eu tenho um pastor amigão meu, pastor Rubens. Pastor Cabreira, o bispo Cabreira conhece, pastor Rubens. Ele está lá na Wesleyana de Joanópolis. Anos e anos que eu vou na casa dele, pregar na igreja dele. Sabe o que ele faz? Todo ano que eu vou lá, ele pega 2 filhos pequenininhos que ele tem, ele entra lá no quarto, ele ajoelha na cama com os filhos, e ele ora, e os filhos repetem: Papai do céu, abençoa, e vai, ensinando os filhos a orarem. Um brigou com o outro, pede perdão para sua irmã. Isso, agora abraça ele e fala: eu te perdoo, meu irmão. Cansei de ver ele fazer isso lá. Consolidação de vida cristã. Vamos orar, ou melhor, vamos cantar com um grupo de louvor uma canção, e em seguida nós vamos orar no nome de Jesus.